Fala pessoal. Olha só, esse vídeo aqui é para a gente resolver a questão de número 7 do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ do ano de 2018, tá? Lembrando sempre que a prova de 2018 foi feita no ano de 2019, foi feita no ano de 2017. Quem faz a prova em 2017 é para ingressar na Universidade da UERJ no ano de 2018, tá? Então, essa daqui é a questão de número 7 do primeiro EQ, do primeiro exame de qualificação, é a segunda questão de física, e nós temos mais uma vez a presença ilustre do tema quantidade de movimento ou momento linear, tá? Os exames de qualificação da UERJ adoram questões que envolvam a temática quantidade de movimento, tá? Então, vale a pena nos seus estudos vocês darem uma atenção um pouco melhor aí, uma atenção um pouco mais carinhosa para esse tema, tá? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui. A lei da conservação do momento linear, galera, momento linear é a mesma coisa do que quantidade de movimento, tá? Pode vir como nome de momento linear, quantidade de movimento ou momentum. Momentum terminando em UM, tá? Que vem do latim, tá? Mas vamos prosseguir aqui. A lei da conservação do momento linear está associada às relações de simetrias espaciais. Nesse contexto, considere uma colisão inelástica entre uma partícula de massa m e velocidade v e um corpo inicialmente em repouso de massa igual a 10 m. Logo após a colisão, a velocidade do sistema composto pela partícula e pelo corpo equivale a. Então, eu peguei aqui, primeiramente, anotei as informações. A massa da partícula 1, eu chamei M1 é igual a M, tá? A massa da partícula 1 é M, e a massa da partícula 2 é 10 M, é 10 vezes maior, tá? A velocidade da partícula 1 é V, tá? V1 é igual a V, e a velocidade da partícula 2 é zero. Lucas, por que é zero? Da onde você tirou isso? Galera, tá aqui, ó. A partícula 2 inicialmente em repouso. Galera, repouso significa parado. Repouso significa estar parado com velocidade zero. Então, se um corpo está em repouso, esse corpo não possui velocidade. Então, o módulo de V2, o módulo da velocidade do corpo 2 é nulo, é zero. Informação importante, hein? Tá? Pessoal, vale a pena comentar aqui com vocês sobre o que é momento linear, tá? Momento linear ou quantidade de movimento. Então, eu sempre gosto de utilizar esse esquema aqui, que eu já criei tem bastante tempo. Olha só, esse esquema vai dizer o seguinte, eu tenho um corpo, na verdade eu tenho uma direção, essa linha tracejada de cor preta é a direção X, tá? E a direção X tem o seu referencial para a direita, tá? Pensando aqui que essa direção está na horizontal, o nosso referencial está para a direita, ou seja, qualquer grandeza vetorial que for, qualquer grandeza vetorial que estiver na direção X com seu sentido para a direita, essa grandeza vetorial vai ser considerada uma grandeza vetorial positiva, tá? E aí eu tenho um corpo, esse desenho aqui esquisito representa um corpo qualquer de massa m, e esse corpo está na direção X, se movimentando para a direita com velocidade v, ok? O que a física chama de quantidade de movimento ou momento linear, tá? Quantidade de movimento ou momento linear nada mais é do que o produto entre a massa do corpo e a velocidade que esse corpo possui. Então, eu escrevo que Qzão, esse Q maiúsculo, representa a quantidade de movimento.
a quantidade de movimento de um corpo pode ser calculada pelo produto da sua massa e a sua velocidade, tá? Perceba que quantidade de movimento é diretamente proporcional à massa do corpo e é diretamente proporcional à velocidade do corpo. Perceba também o seguinte, que velocidade é uma grandeza vetorial, massa é uma grandeza escalar. Então, quando eu pego um escalar, um número escalar e multiplico por um vetor, o resultado dessa multiplicação é um vetor. Por esse motivo, a quantidade de movimento de um corpo também é uma grandeza vetorial. Mais do que isso, essa massa é uma grandeza escalar maior do que zero. Nós não temos valores negativos ou valores nulos para a massa, né? Se a massa for igual a zero, esse corpo não existe, né? Então seria loucura. E nós não temos valores negativos para a massa. Ninguém anda por aí na rua falando eu tenho menos 30 quilos, né? Então, ter valores positivos, né? Nós sempre teremos valores positivos para a massa, e isso nos gera uma consequência fortíssima. Que consequência é essa? É a seguinte: como esse número é sempre positivo, então esse número nunca vai mudar o sentido e a direção do vetor velocidade. Vou repetir. Esse número de massa, né, esse valor de massa, nunca altera o sentido e a direção do vetor velocidade. O que esse valor de massa vai fazer? Vai mudar o módulo, vai mudar a intensidade do vetor velocidade. Então, o que diferencia, né, o vetor velocidade do vetor quantidade de movimento é justamente o seu módulo, a sua intensidade. E eu escrevi isso aqui. Como m é sempre um escalar maior do que zero, ou seja, m maior do que zero, então o vetor quantidade de movimento terá sempre a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, tá? Vale a pena comentar com vocês também sobre a unidade de quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidade. Então, olha só, como a quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade, então a unidade de quantidade de movimento vai ser igual ao produto da unidade de massa no sistema internacional, que é o quilograma, vezes a unidade de velocidade também no sistema internacional, que é o metro por segundo. Tá? Então, a unidade de quantidade de movimento ou momento linear no sistema internacional é o quilograma vezes metro por segundo. Tá? Vale a pena também comentar sobre o que nós podemos chamar de quantidade de movimento para um sistema. Porque, olha só, aqui nesse esquema, pessoal, o nosso sistema era composto somente por esse corpo, tá? Porém, nós podemos ter um sistema composto por 2 ou mais corpos. E a partir desse momento, eu posso falar de quantidade de movimento do sistema. Tá, ok? Então, olha só, nesse meu esquema aqui, agora eu tenho o seguinte, eu continuo tendo a direção x, o sentido de crescimento para a direita, o nosso referencial para a direita, tá? Só que agora eu tenho dois corpos, né? Eu tenho dois corpos na direção x, o corpo A e o corpo B, ambos, né, se movimentando a favor do referencial com velocidades VA e VB, respectivamente. Se eu considerar o meu sistema composto pelos dois corpos A e B, então a quantidade de movimento do sistema vai ser igual à soma das quantidades de movimento de A e B. Então, olha só, a quantidade de movimento de um sistema é igual à soma das quantidades de movimento individual de cada corpo, beleza? Então, a quantidade de movimento do sistema é igual a QA mais QB, sendo que quem é QA? QA é MAVA, é a quantidade de movimento do corpo A, tá? E quem é QB? QB é MBVB, é a quantidade de movimento do corpo B, beleza? Então,
sempre quando a gente pensar em quantidade de movimento para um sistema, nós temos que ter atenção e saber quem compõe o nosso sistema, tá ok? E olha só, eu posso pensar em quantidade, em conservação, né, da quantidade de movimento ou da conservação do momento linear. É outra lei da natureza muito importante que nós precisamos também ter conhecimento, tá ok? Então, quando que isso acontece? Se eu isolo o meu sistema, né, o meu sistema que está isolado, composto pelos corpos A e B, então, qual é a consequência disso? A consequência é que não teremos forças externas atuando nesse sistema, de tal forma que a quantidade, né, de movimento do sistema ou o momento linear desse sistema vai ser conservado, tá? Então, essa expressão aqui é a expressão para a conservação da quantidade de movimento. Pessoal, isso aqui significa o seguinte: a variação da quantidade de movimento do sistema é zero. Esse delta significa variação. Delta na física significa variação, que é a mesma coisa que alguma coisa final menos inicial. Tá? Então, a quantidade de movimento do sistema final menos a quantidade de movimento do sistema inicial vai ser nula, vai ser zero, porque essa quantidade de movimento, esse momento linear do sistema, vai ser conservado, beleza? E é justamente esse princípio que nós vamos utilizar aqui para esse problema, beleza? Então, olha só, eu vou pensar agora, né, depois de fazer um comentário sobre a parte teórica do problema, é importante que vocês tenham conhecimento sobre momento linear, sobre quantidade de movimento, eu posso aplicar isso para o nosso problema, tá? Então, olha só, o momento linear do sistema antes da colisão. Lucas, como assim colisão? Porque olha só, o problema fala, né? O problema fala que os corpos vão colidir, né? Olha só, logo após a colisão, então nós temos um momento aí interessantíssimo nesse sistema, que é justamente o momento da colisão. E aí nós podemos estudar esse sistema de duas formas, antes da colisão e depois da colisão, tá? Então, quando eu voltar lá, olha só, a quantidade de movimento, ou então o momento linear do sistema antes da colisão. Então, olha só, nós temos aqui a direção x, tá? O seu sentido de crescimento para a direita e o referencial aqui para a direita, tá? Lembrando que o referencial indica o sentido positivo das grandezas vetoriais naquela direção, tá? E olha só, de acordo com o problema, eu tenho dois corpos, né? O corpo 1 em azul, que eu coloquei aqui, e o corpo 2 em verde, tá? De acordo com o problema, o corpo 1 possui massa mzão, m1 é igual a mzão, e o corpo 2 possui v1, né? Módulo de velocidade, na verdade, o corpo 1, desculpa, o corpo 1, o módulo da velocidade do corpo 1 é vzão. Então, eu coloquei os dois corpos em uma mesma direção, tá? O corpo 1 se movimentando para a direita, indo de encontro ao corpo 2 com velocidade vzão, tá? O corpo 2, de acordo com o problema, possui velocidade inicial zero, tá? O corpo 2, de acordo com o problema, não se esqueçam, o corpo 2 está inicialmente em repouso, então o módulo da sua velocidade é nulo, tá? E o corpo 2 possui massa 10 mzão, tá? A massa do corpo 2 é 10 vezes a massa do corpo 1, tá ok? Beleza? Então eu posso pensar na quantidade de movimento inicial do sistema. Isso aqui é um Q0, tá, galera? Esse zero significa inicial. A quantidade de movimento inicial do sistema é igual a Q1 mais Q2, tá? A quantidade de movimento do corpo 1 mais a quantidade de movimento do corpo 2, tá? Então, eu substituo as expressões de Q1, que é M1V1, e de Q2, que é M2V2. Quando eu substituo os valores, M1 é Mzão, V1 é Vzão, M2 é 10 Mzão, V2 é zero. Então, olha só como é que fica. Mzão, Vzão, mais 10 Mzão vezes zero. Isso aqui tudo vai zerar. E o que me resta? Mzão, Vzão. Olha só,
a quantidade de movimento inicial do sistema é mzão Vzão. Ou seja, a quantidade de movimento inicial do sistema, né, o sistema composto pelos corpos 1 e 2, é a própria quantidade de movimento do corpo 1. Tá? Isso é uma consequência do fato do corpo 2 estar inicialmente em repouso. Tá ok? Agora eu posso pensar na quantidade de movimento no momento linear do sistema depois da colisão. Tá ok? Aí, galera, eu gostaria de voltar lá no problema para colocar aqui uma informação em destaque, tá? Pessoal, essa informação aqui, considere uma colisão inelástica. Eu vou repetir. Considere uma colisão inelástica. O que significa uma colisão inelástica? Significa que os corpos, após a colisão, vão permanecer juntos, vão permanecer unidos. Então imagina aqui, ó, aqui é o corpo 2, né, inicialmente parado, tá? A minha outra mão vai representar o corpo 1 em movimento. Esse corpo 2 está inicialmente parado, e aí vai vir, olha só, o corpo 1 em movimento e vai colidir com o corpo 2. Sendo que essa colisão é inelástica de acordo com o problema. Colisões inelásticas, após a colisão, os corpos permanecem juntos. Então, olha só, quando nós tivermos a colisão, esses corpos vão andar juntos, vão andar unidos. É diferente. Imaginem a seguinte situação. Imaginem que vocês estejam jogando sinuca. Quando uma bola bate na outra, essas bolas não permanecem unidas. Essas bolas não permanecem juntas. Então, quando uma bola bate na outra, depois da colisão, elas se separam, tá? Não é esse caso. Esse caso é o caso de uma colisão inelástica. Os corpos permanecem juntos após a colisão. Beleza? Então, quando eu voltar para cá, quando eu pensar no momento linear do sistema depois da colisão, eu vou poder considerar esses corpos unidos como se fossem um corpo somente. E aí esses dois corpos vão se movimentar com uma certa velocidade, né? Com uma certa velocidade que eu vou chamar de velocidade depois da colisão, que é justamente o que o problema quer que você calcule. Qual é a velocidade do sistema depois da colisão? E é óbvio, né? Se esses corpos vão permanecer unidos depois da colisão, eu posso considerar esses dois corpos unidos como se fossem um só corpo, né? E aí eu vou somar as massas desse corpo. Então, a massa total é M1 mais M2, que é Mzão mais 10 Mzão, que é igual a 11 Mzão, tá? Então, depois da colisão, eu posso considerar isso aqui como se fosse um só corpo de massa 11 Mzão com uma velocidade que nós precisamos calcular, tá ok? Aí eu vou calcular o momento linear do sistema depois da colisão. Olha só, o momento linear, né, a quantidade de movimento final, agora aqui nós não estamos calculando inicial, nós estamos calculando a final, tá? Depois da colisão. A quantidade de movimento final do sistema vai ser a massa vezes a velocidade depois da colisão, tá? Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá? Só que qual é a massa do sistema depois da colisão? É a massa total. E qual é a velocidade? Não sei, preciso calcular, que eu chamei de VDEP, velocidade depois da colisão. Qual é a massa total? É 11 Mzão, então nós teremos aqui essa expressão para a quantidade de movimento final do sistema, para a quantidade de movimento depois da colisão, tá? Para o momento linear do sistema depois da colisão, é 11 Mzão VDEP, tá? Agora eu vou aplicar a conservação do momento linear, tá? Eu vou aplicar essa expressão aqui, olha. O momento linear se conserva, porque nós isolamos aquele nosso sistema. Aquele nosso sistema é composto pelos corpos 1 e 2, não existem forças externas atuando nele, então a conservação da quantidade de movimento do sistema existe
eu vou aplicar essa expressão aqui, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui a variação da quantidade de movimento do sistema é zero. Então, o que eu vou fazer? A quantidade de movimento final do sistema, certo? Menos a quantidade de movimento inicial tem que ser zero. Galera, esse delta na física quer dizer variação. Variação é sempre alguma coisa final menos inicial, tá? Ou seja, a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final do sistema menos a quantidade de movimento inicial do sistema, tá? Então aqui vai ficar QF menos Q0. Agora eu substituo as expressões que nós encontramos aqui, tá? Quem é QF? 11mzão VDEP e quem é Q0? Mzão Vzão. Então eu tenho essa expressão aqui, 11mzão VDEP menos Mzão Vzão, tá? Eu preciso calcular, eu preciso achar uma expressão para VDEP. Então agora, a partir de agora, eu vou trabalhar em cima disso aqui para isolar VDEP. O que eu vou fazer? Eu vou pegar Mzão Vzão, vou colocar para o lado direito da equação, vai mudar de sinal, tá? Então, 11mzão VDEP é igual a Mzão Vzão. Vou isolar VDEP. Como que eu isolo VDEP? Né? Eu pego o 11mzão, coloco para o lado direito da equação dividindo, ou seja, a velocidade do sistema depois da colisão é mzão Vzão dividido por 11mzão. Como esse mzão é um número diferente de zero, é um valor de massa, né, e aqui são números iguais, né, no caso, eu posso simplificar, né, e a expressão que me resta para a velocidade do sistema depois da colisão é Vzão sobre 11, tá? Ou seja, a velocidade do sistema depois da colisão inelástica é 11 vezes menor do que a velocidade do corpo 1 antes da colisão, tá? Então, esse VDEP, a velocidade do sistema depois da colisão, é Vzão sobre 11. Isso nos dá como resposta correta a alternativa letra C de casa, Vzão sobre 11, tá? Isso aí, galera, é só aplicando a lei da conservação da quantidade de movimento de um sistema, a lei da conservação do momento linear. A UERJ adora colocar questões sobre momento linear na prova de vocês, tá? Pessoal, espero ter ajudado você, tá? A ter entendido a resolução do problema, a ter entendido a parte teórica também que envolve, que está por detrás desse problema, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês para que outras pessoas também possam ter acesso. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, porque eu sei que seu tempo é muito precioso. Se você está me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2018, né, do ano de 2018, resolvidas para vocês, para que vocês possam ter acesso às outras resoluções também, tá? Galera, um forte abraço e até a próxima. Valeu!